Bom, quando o Ronaldo... eu sempre falei aqui que em valor, essas lives do Ronaldo, ele sempre deixa algumas coisas nas entrelinhas, assim, você precisa tentar captar alguma coisa. Então, ali ele elogia jogadores e automaticamente há um valor por trás desse elogio que é colocado no jogador, que é uma coisa natural. Quando ele fala, bom, da obrigação de ser campeão, etc., quer ser campeão mesmo, né? Se rendeu no mundo inteiro a conversa, ele subiu, rendeu no mundo inteiro a conversa. Agora é campeão. Ronaldo Nazário, SAF do Cruzeiro, Cruzeiro, torcida, papapá, campeão lá no Brasil. A projeção que ele meteu ali é de um time que é muito mais do que um time competitivo. Que leitura que você fez? Eu acho ainda que o Ronaldo vai tateando, né? Devem acontecer novidades para o Cruzeiro, mas penso que as expectativas para o ano que vem devem ser parecidas com as expectativas para este ano. Claro que a gente está falando de um nível superior à Série A, mas eu penso que o Cruzeiro terá sim um time com condições de permanecer na Série A e de competir. Sinceramente, buscar coisas maiores, ainda acho que não será o ano. Eu não sei, eu discordo, mas respeito a avaliação. Daqui a pouco nós vamos falar, porque eu estou saindo pro YouTube, mas antes eu tenho um recado. Eu vou falar de Aquabit, porque o maior parque aquático de Minas Gerais, o Aquabit, fica localizado a 10 minutinhos da cidade administrativa. É pertinho e várias atrações, como toboáguas, atividade de adrenalina como tirolesa no meio da natureza ali, que é maravilhoso o lugar lá. A maior área infantil do Brasil, é atração demais, meu povo. Dentre elas, a gente vai ter a maior praia artificial do país. Para vocês terem uma ideia, a parte de água da praia é do tamanho do gramado do Mineirão. Já pensou nisso? Olha o tamanho dessa praia, as obras estão a todo vapor e você aí de casa não vai perder, obviamente. É claro que não, todo mundo merece uma segunda chance. Então, o Aquabit disponibilizou apenas mais 500 títulos, atenção, mais 500 títulos com isenção de mensalidade por 50 anos. É isso mesmo, 50 anos sem pagar mensalidade. Você não vai perder, né? Lógico que não. Chame agora no WhatsApp 994068018, tá ali no canto, faça a sua cota, não vai pagar mensalidade. A oportunidade agora, chama lá no 994068018, fale com um dos nossos consultores, se torne um aquasócio e desfrute da maior praia artificial do Brasil. Viva o Aquabit, meu povo! Mais um minutinho, Elton, se você conseguir meter a sua ideia em 30 segundos, está fechado. Não, o que eu ia falar é que eu ia discordar do valor. Eu acho que a gente pode prolongar isso nos 25 minutos aí. O pessoal que está acompanhando a gente pode ir para o YouTube aí, que vai ter duelo aí entre Elton Novaes e Valor daqui a pouquinho. Porque eu não concordo com essa questão do Cruzeiro almejar coisas grandes, é algo longe do Cruzeiro. Eu acho que dá para almejar coisas grandes na próxima temporada e eu vou explicar isso no YouTube. Eu também quero entrar nesse assunto e dizer que não há nenhum oba-oba. É muito curioso. Se você vem aqui e critica, detrator, tá querendo criar crise e tal. Quando você elogia, porque as coisas merecem elogios, bajulador, fazedor. Bajular quem? Ronaldo nem sabe que eu existo. Ninguém no Cruzeiro sabe que existe. Sabe que ele falou de você outro dia. Falou coisa nenhuma. Falou. Mentira. Vai lá no pé da minha casa, no meu vizinho, lá, nem passa lá pra comer um milho cozido. Então é o seguinte, nem sabe que eu existo. Sabe? Não faz pouca diferença, sabe por quê? Porque hoje, lá no Cruzeiro, não há esse negócio de falar, fez média, tá aqui dentro. Fez média, tem prioridade. Fez média, a gente vai lá e devolve. Não tem nada disso lá não, irmão. Vamos falar disso daqui a pouco no YouTube. Vamos embora pra lá, youtube.com/TV Band Minas. Aproveita para se inscrever, clicar no sininho, ativar as notificações. E bora, meu povo, porque lá tem discussão, hein, sobre o Cruzeiro. Já, já. Muito bem, estamos de volta agora aqui no youtube.com/TV Band Minas. Eu vou fazer minha explanação rápida aqui sobre o que eu penso. Pode fechar aqui no HG, Popó? Fecha no HG aqui, eu quero dar uma resenha aqui no torcedor. Por que eu considero, não tem nada de bajulação no meu posicionamento, por que eu considero? Eu entendo o Valu e o cuidado com o Valu. O Cruzeiro já tinha subido e o Valu estava dizendo que tinha que esperar matematicamente. Eu entendo. Ninguém é obrigado a dizer a mesma coisa, senão não tinha debate. Mas por quê? Vamos lá. Tem times que estão hoje na Série A do Campeonato Brasileiro fazendo um campeonato de meio de tabela. Vamos pegar aqui, por exemplo, de meio de tabela. Eu posso acreditar
O América não, que o América muito antes, pelo contrário, né? É tão boa a campanha que o América já começa a, de repente, almejar uma posição em Libertadores. Eu posso acreditar que o Cruzeiro monte um time, pela estrutura hoje, fora dos gramados, mais competitivo que o Santos? Sim. Sim. Mais competitivo que o Red Bull Bragantino? Sim. Sim. Mais competitivo que o Fortaleza? Sim. Sim. Que o Ceará? Sim. Sim. Que o Coritiba? Sim. Então, isso aqui é na pior das hipóteses, gente. Na pior das hipóteses. Então, não é oba-oba você projetar o Cruzeiro fazendo uma campanha só de permanência na Série A do ano que vem, não. Sinceramente. E eu acho que nós precisamos entender que há todo um planejamento. Quando as coisas começaram na Série B, a projeção era de uma temporada difícil e tal, porque era tudo novo para todo mundo. Olha a resposta. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro ano que vem, que vai ser campeão de Copa do Brasil, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que vai ser mais do que simplesmente lutar para se manter. Não, e você foi bondoso, de verdade, que você pegou e começou a olhar a respeito em cima do Santos, né? Que é o 12º da tabela de classificação. Não, ainda tem o Goiás, que é o 9º. O Cruzeiro tem capacidade gigantesca junto com o Ronaldo, tem as possibilidades de entrada de patrocínios. A gente sabe que o Cruzeiro vai ter uma folha bem maior do que teve na atual temporada. Então é sim real a possibilidade do Cruzeiro fazer uma campanha honesta e bem melhor do que o próprio Cruzeiro imaginava em meados agora do ano, quando ele já percebia que as coisas iam acontecer. O Cruzeiro ia estar entre os 4 melhores da Série B, ia conseguir a classificação para a elite novamente. O Cruzeiro pegou e soltou um levantamento que colocava ele entre 12º e 13º, seria a ideia do Cruzeiro. Cara, você olhando a tabela de classificação do campeonato atual, dá para você fazer um parâmetro, sim, do que vai ser o Cruzeiro para a próxima temporada. E eu acredito bastante que possa acontecer coisas surpreendentes para muitos torcedores do Cruzeiro na próxima temporada do Cruzeiro. E outra coisa importante a gente falar, quando o Ronaldo falou que tem que ser campeão, que vai apertar a turma, né, para conquistar o título, lembrando que o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro já vai para as oitavas da Copa do Brasil, que já é um ganho muito importante. E outra, uma aliviada nas datas, né, que o Cruzeiro terá entre Campeonato Mineiro e depois começa o Campeonato Brasileiro, para dar uma tranquilizada aí para esse time render ainda mais na próxima temporada. Ô, Thiago, o que você pensa? Daqui a pouco você fala, deixa eu só... você quer se defender, Valdo? Não há defesa, só como que é a coisa do torcedor, né? Eu vi, isso ninguém me contou, como diz a história, né? Torcedores do Cruzeiro não querendo, alguns, tá? Que o Cruzeiro vença a Série B para o Cruzeiro ter condições de disputar as fases da Copa do Brasil e conseguir captar dinheiro com... Eu vi isso real, isso não faz o menor sentido. Isso não é uma simulação. Agora, quando eu projeto o Cruzeiro 2023 é baseado no que tem hoje de investimento. Hoje ainda a maior captação de recursos do Cruzeiro é o sócio do futebol, que está prestes a chegar a 70 mil. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de sinalizações, né? Muito praticamente quase fechadas aí que vão aparecer para o Cruzeiro. Isso pode mudar, gente. Isso são gatilhos que podem fazer com que a folha salarial do Cruzeiro aumente mais um pouco e, é claro, possa se qualificar. Agora, eu acho que num campeonato de 20 times, o Cruzeiro vai disputar ali no próximo ano com 10. Porque entendo que outros 10 times, e fazendo o recorte dos 3, Atlético, Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro realmente está atrás por condição de ter voltado da Série B e estruturalmente estar se remontando. Claro que nada impede. Se da mesma forma surpreendeu-se com a campanha que o Cruzeiro fez na Série B, também é possível o Cruzeiro, por exemplo, projetar uma campanha como a que o Goiás tem neste momento. Um time que subiu, mas eu pego o exemplo do Goiás, um time emergente que faz a sua primeira campanha após acesso. Né? Não, e tem uma coisa do Campeonato Brasileiro que é compreensível, né? Que tem, eu acho que é dividido em 2 etapas. Quando as equipes que têm um investimento um pouco menor estão envolvidas em outra competição, por exemplo, o Fortaleza, que estava envolvida, estava dividido em outras competições, quando ela é eliminada das competições, das Copas, ela começa a fazer um brasileiro muito forte. Então, que Fortaleza a gente está comparando? É o Fortaleza do retorno do Campeonato Brasileiro? Esse é difícil de pegar, né? Agora, é do primeiro turno, o América mesmo.
O América estava na Libertadores, estava na Copa do Brasil e no Brasileiro ele não andava. Quando ele começa a se dedicar ao Campeonato Brasileiro, é líder do retorno. Então tem essas questões no Campeonato Brasileiro, num calendário sempre muito difícil, esse ano um pouco mais ainda, né? Que tem que ser avaliado. Ceará, por exemplo, fez uma campanha na Sul-Americana de excelência. Também tem essas modificações, o próprio Bragantino. Então são equipes intermediárias que quando elas dividem força, elas caem muito, elas pagam um preço muito alto no Campeonato Brasileiro. Para que a gente tenha uma ideia, o Flamengo praticamente eliminou a possibilidade de título, o Flamengo, que a gente pode colocar aí jogadores do terceiro time, que seriam titulares em muito time importante. O Flamengo hoje está a 12 pontos do Palmeiras. Porque em alguns jogos, o Dorival entendeu que ele deveria segurar um pouco o time principal e colocou um elenco alternativo. Está a 12 pontos do Palmeiras. Então, essa avaliação, quando a gente vai comparar o Cruzeiro com outros times, ela precisa ser feita. Outra coisa, esse time aí do Cruzeiro não dá para... O treinador falou que seria rebaixado no Campeonato Brasileiro e ninguém conhece mais o Cruzeiro do que o Pesolano. Sim. Você vai trazer jogadores, reforços, que a maioria esmagadora, o Valu sempre traz isso aqui, a maioria dos jogadores que o Cruzeiro trouxe serviram. Sim. Na Série A, o aproveitamento não é tão bom assim. Não é qualquer cara que você vai pegar para jogar no Cruzeiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, que vai dar certo. Então, o time diferente, a adaptação ao treinador, a adaptação aos colegas, isso tudo na Série B não aparece tanto. Na Série A aparece mais. Então, só que aí a gente buscou aqui uma informação, o Thiago buscou agora, sobre a folha do Red Bull Bragantino, por exemplo. O que o Red Bull tem de folha hoje, faz um trabalho muito decente já há alguns anos, muito decente. Muito bom. Com Cris, o Barbieri lá montado, revela jogadores, está sempre fazendo boas campanhas, é um bom time, organizado e tal. Foi finalista da Sula. Finalista da Sul-Americana. Como é que é? O que é? Sim, destacando também que é um processo basicamente uma SAF, né? Um clube empresa. O que é hoje a folha do Cruzeiro e o que é a folha do Red Bull Bragantino hoje? A folha do Cruzeiro atual está algo ali próximo de 2.400.000, 2.200.000 reais. A folha do Bragantino é 4.800.000 reais. Então, é o dobro. A folha do Bragantino hoje é o dobro da folha do Cruzeiro. Eu não sei se o Cruzeiro, pensando em 2023, até acredito que sim, teria condições de igualar mais ou menos o que tem de folha hoje salarial o Bragantino. Tendo condições de igualar o que tem o Bragantino, para mim, por camisa, por tradição, por nome, por história, pela figura que existe hoje à frente da gestão, que é a figura do Ronaldo Fenômeno, para mim o Cruzeiro teria sim a obrigação de brigar mais ou menos no mesmo patamar do Red Bull Bragantino. Eu também acredito muito. Pontualmente. Você acha que não, Val? Discordo, absurda, assim, discordo do amigo, porque o Bragantino é um processo de anos, o caixa está bem abastecido com as vendas que o Red Bull Bragantino fez, então considero que o Cruzeiro pode ter condições de lutar com o Bragantino, mas acho que o Cruzeiro está bem em desvantagem por conta de processo. Não, eu concordo contigo nisso, Valu. Tanto é que tem uma condicional no que eu digo. Se o Cruzeiro tiver condições de igualar a folha do Bragantino hoje, eu acredito que ele tem a obrigação de fazer um trabalho até melhor. E aí, igualando. Caso o Cruzeiro consiga igualar essa folha, para mim ele tem que fazer um trabalho melhor. A gente vê muitas vezes os times que não têm tantas condições ou tantos recursos fazendo boas campanhas, especialmente em torneios de mata-mata. Porque aí, naqueles momentos, os times enfrentam 1 ou 2 jogos contra um adversário mais forte, ele consegue segurar em algumas ocasiões o adversário mais forte. Um bom exemplo é o Atlético Paranaense enfrentando o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores. É um time com receita e investimento muito inferior ao do Palmeiras. 2 times organizados, 2 clubes organizados. O Atlético conseguiu passar naquele momento. Mas eu acho que numa competição de pontos corridos, é natural que os times que têm mais investimento e têm mais dinheiro, consigam ficar lá na frente. A gente vê aí, o Palmeiras hoje é soberano no Campeonato Brasileiro, na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Atlético no ano passado, o Flamengo, enfim. Então, para mim, se o Cruzeiro tiver recursos semelhantes ou condições de manter uma folha salarial como a do Bragantino, para mim, pela história que tem, pelo tamanho que tem,
ele tem obrigação de É que a ser pressão é superior ao diferente, Bragantino. né? Essa é a Mas o Red questão. Bull Bragantino, gente, ele tem algumas coisas que o Cruzeiro sai na frente. Captação, a marca, Exposição da marca. exposição da marca, Ronaldo, manutenção de um treinador que é bom pra caceta. O Pessolano é bom demais. A equipe do Pessolano faz um trabalho excepcional. Então, lá e também aí tem. não é só pelo que a gente vê de jogos, não, gente. Quando você fala com o jogador, que o jogador fora do ar, no microfone, ninguém vai dizer, Sabe Pessolano qual é é o uma único- mala, ninguém aguenta, chato pra caralho, deu sorte, mas... Não, fora do ar, na quebrada, você chama um jogador, entrevistei vários nas rádios e aqui, alguns eu tive contato fora do ar. Aí você pergunta aqui, e aí? Os caras, exigente pra caramba, mas exige demais mesmo. Ah, você não viu aqui que a pergunta, acho que foi do Elton aqui pro Daniel Júnior, ele falou, a gente sai puto do treino, mas sabe que o resultado vem. Então, eu acho que a gente tem, a projeção, ela é feita em cima disso tudo. Exposição de marca, captação, captador. Você acha que a CIMED está vindo para a camisa do Cruzeiro só porque é o Cruzeiro? Claro que não. A marca Cruzeiro é poderosíssima, mas a marca Ronaldo é gigantesca, é mundial, gente. Sabe uma coisa que eu não sei se o Cruzeiro, por exemplo, teria condições de fazer? A gente pega esse Red Bull Bragantino e como aconteceu tudo lá, se o Paulo Pessolano ou o Cruzeiro tem um momento de crise, como teve o Red Bull Bragantino, a direção consegue segurar o Pessolano? Exatamente, por causa de pressão. Que gente, aqui A pressão é 10 tenho mil pra mim vezes que sim. maior. Gente, eu também Pra mim, tenho. sim. Sabe por E quê? passou um momento ruim nessa temporada. Porque clube que tem conselho palpiteiro, conselho de coxa de retalhos, como era o Cruzeiro, Mas não é só o conselho, dever falar, HG. não, eu sei que não, tem pressão da torcida. É torcida. Eu sei, mas hoje o clube tem dono, gente. Mas nós estamos falando de uma Mas sexta, o clube- sétima torcida Mas o clube do tem país. método, mas o clube tem método, hoje tem dono. Não é mais como era, gente. Mas não é mais. Eu boa sei parte- que o Cruzeiro não viveu isso esse ano. Eu tô cansado de Não, saber. não viveu crise esse ano. Não viveu teve problema. crise esse ano. Viveu. não. Viveu uma dúvida grande no trabalho do Pessolano. Viveu. Boa parte da torcida, após a pancada na final do Mineiro, após a derrota contra o Bahia, A torcida após bateu o empate palma. contra o Tombense, Não. questionou. Bom, vou trazer para vocês então os recortes da internet. Falaram que Não, sim, o cruzeirense mas a minoria, não foi vacinado boa parte. dizia que estamos indo pelo mesmo caminho. Houve sim, não foi a maioria, mas houve uma boa manifestação sim nas redes sociais pedindo, entendendo que era Porque hora rede de social mudar também o é muita comando massa, do Mas é trabalho muito técnico. diferente, Valu, de quando um time chega, é finalista de uma Copa Sul-Americana, tá no G6 do Campeonato Brasileiro e no ano seguinte ele tá lá disputando só para jogar uma Sul-Americana, chegou a disputar contra o rebaixamento em algum momento nesse Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, do que um time que, poxa, vive de 2 anos de crise, ou 3 anos de crise. Aí chega no terceiro ano, perde pro rival Atlético, numa final de Campeonato Mineiro. Ou então tem uma dificuldade enfrentando o Bahia na estreia do Brasileirão. É muito diferente do cenário que viveu, por exemplo, o Red Bull Bragantino. Para mim, o cenário de crise vivido pelo Red Bull Bragantino em relação ao resultado, ele era muito pior do que o do Cruzeiro. Sim. 8 jogos Resta Mas sem a saber vencer. exigência lá, Se o Thiago. Cruzeiro vai pegar 10, 15 Então- jogos sem vencer e a torcida, e o Ronaldo conseguirá peitar a torcida e falar, não, esse cara aqui é o meu profissional. Mas é que tá. Pergunta que eu vou dizer, Ale, mudança de eu ia falar, a palavra estava na minha boca. aqui, Fugiu? cara. Fecha a completamente. porta lá, Não. O torcedor cobra. O torcedor cobra. O Cruzeiro não viu problemas e crise como o Red Bull Bragantino. Nós estamos pegando o Red Bull porque é um clube empresa, etc. Porque tem um dono, né? E tem um executivo lá que é muito bom. O Thiago Escuro é bom pra caceta mesmo, é muito bom mesmo. Então, essa mudança do torcedor de passar a enxergar que as coisas não podem ser como antes. Então, a sequência ruim, manda embora, traz outro. Sabe, você não acha que o Ronaldo pode conseguir isso? Que por ser uma SAF, por ter um comportamento diferente dentro do clube hoje, você não acha que está na hora que isso não pode mudar também a cabeça da maioria, não estou dizendo mudar 100%, mas mudar a cabeça da maioria dos torcedores de entenderem que uma crise, que mandar embora não resolve o problema? É paixão. Você é um homem apaixonado, né, Urso? Muito. Fala pra gente um pouquinho disso. Muito. Eu sou apaixonado primeiro pela minha família, depois pelo meu trabalho, que se não tiver trabalho, não enche as latinas, dá a carninha para as oncinhas lá, né? Aí dos meus bichos, dos meus amigos, os que eu gosto, eu trabalho pra caralho e faço tudo por eles. Os que eu não gosto, porque é o seguinte, o inimigo, o filho da puta, se estiver sofrendo
na sombra. Você tem que empurrar ele pro sol. Ok. Pra pegar um bronzeado, você diz, né? Pra pegar uma cor. Então assim, eu sou apaixonado, eu amo muita coisa. Então, por paixão, você faria várias loucuras. Eu amo o Popó. Eu amo vocês dois. Aliás, o Popó bateu ontem no Pelé. Não sei se vocês acompanharam. Aliás, que porrada, hein? Não foi? Nossa mas quis Senhora. fazer também o Valentão, quer fazer. Com o Whindersson, eu tava lá com o Whindersson. O Whindersson, mas enfim, o Popó podia bater à vontade, só não podia derrubar. Nesse aí não, irmão. Falou, vai, a besta enjaulada. Mas enfim, é paixão, é difícil você segurar a paixão do torcedor. Esse é o problema e eu acho que essa é uma diferença, por exemplo, do Red Bull pro Cruzeiro. Isso. Se o Red Bull ficar em 13º, você acha que vai o quê? Os caras vão pichar o campo do Bragantino? Vão lá na Red parar de comprar a bebida energética? Não vão, cara. O Red Bull ele pode passar 5 jogos sem ganhar, que não acontece nada. Mas é paixão. O torcedor, ele vê o Cruzeiro super vitorioso, um time absurdamente tradicional. Mas depois de ter passado o que passou, essa filosofia não pode mudar? Esse isso? comportamento... Gente, eu tô só abrindo uma discussão. Então, e a gente tá discutindo. Eu acredito que não. Eu acredito que não. A torcida do Não tem Cruzeiro, razão ela sabe aí. a imensidão Mas que na ela sua vida, Ser é na sua diferente de vida, estar. na Torcedor sua tem vida, noção. Não, eu concordo com você. Quando você tem um tipo de comportamento diante de determinadas situações que acontecem na Aí sua eu vida... aprendo e vou... Opa, agora eu não vou pisar dessa forma no mundo. É paixão, amor. Mas é diferente. Paixão. Não, mas eu tô me referindo à vida amorosa dele. Então, a vida nossa, não tem a gente jeito. não leva pro... Não é o futebol. Ele tá falando Cara, o seguinte, o futebol quando, é muito diferente. ele tá querendo dizer... Não, eu mas entendi. no amor eu entendo o que ele tá falando. No amor sim. você comete os mesmos erros. Você de forma foi, o que ele tá viciosa. falando, a verdade, que ele tá falando que no passado você foi corno e perdoou. É isso que ele tá falando. Isso. E aí foi corno de novo. E aí, Conta pra gente essa história. Não foi coisa. Não. Claudinha, amor da minha vida. Não, no essa. passado. No passado. Ó. No passado. Quem nunca? No É passado isso. distante, quem nunca? Aí, Valu, fala!